Supremo Tribunal Federal declara orçamento secreto inconstitucional e verba segue no Congresso em 2023 como emenda de comissão. Ministro Gilmar Mendes autoriza que os recursos para pagar o Bolsa Família de R$ 600 devem ficar fora do teto de gastos. E você vai ver também. Greve de pilotos e comissários causa cancelamentos de voos pelo Brasil. Justiça Federal do Paraná expede alvará de soltura para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Alvo de diversos bombardeios durante os últimos dias, a capital da Ucrânia volta a ser atacada por drones. Após vencer a Copa do Mundo, seleção argentina volta para casa. Torcida aguarda ansiosa a chegada dos tricampeões em Buenos Aires. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h32 pelo horário de Brasília. Muito boa noite e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 6 votos a 5, considerar inconstitucional o chamado orçamento secreto. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, declarou que vai distribuir os recursos destinados às emendas de relator em 2023 como emendas de bancada e emendas de comissão. Dessa forma, pelo menos no ano que vem, o dinheiro do orçamento secreto segue nas mãos do Congresso. O valor destinado às emendas de relator em 2023 chega a 19 bilhões e 400 milhões de reais. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou o orçamento secreto inconstitucional, esse dinheiro ficou numa espécie de limbo. Segundo o senador Marcelo Castro, como relator, ele só pode alocar esses recursos para atender a pedidos. Todos os anos, as comissões temáticas da Câmara, Justiça, Cultura, Esportes, Educação e etc. indicam realocação de recursos ou nova despesas para o orçamento do ano seguinte. Para 2023, o prazo terminou dia 14 de dezembro. Normalmente, o relator atende uma fatia muito pequena das comissões temáticas por falta de recursos. De acordo com deputados, as emendas de comissão atenderiam às exigências do STF, porque seus membros são indicados de acordo com a representação dos partidos na Câmara, e as verbas alocadas são mais eficientes em relação à gestão. E o Supremo Tribunal Federal determinou que os recursos para o pagamento do programa Bolsa Família fiquem fora do limite do teto de gastos. Também determinou a manutenção do valor de R$ 600 para o benefício, mesmo que seja necessário um crédito extraordinário para o pagamento. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que os recursos dos benefícios para garantir a renda mínima aos brasileiros fiquem fora do chamado teto de gastos. Ele fixou também o entendimento de que pode ser garantido o dinheiro para o Auxílio Brasil pela abertura de um crédito extraordinário e que deve haver verba suficiente para que seja mantido o valor de R$ 600. A decisão do ministro ocorre em meio a negociações entre o novo governo e o Congresso para aprovação de uma proposta de mudança que amplia o teto de gastos para assegurar o pagamento e também recompor o orçamento de diversos setores. Gilmar Mendes também afirmou que os recursos do governo servem para garantir os direitos previstos na Constituição. Ele analisou um pedido apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade, que acionou a corte afirmando que houve descumprimento de uma decisão anterior do tribunal, que mandou o governo e o Congresso viabilizarem o pagamento da renda mínima. Na decisão, o ministro disse que o pagamento é possível porque existe um espaço fiscal aberto a partir da aprovação de novas regras para o pagamento de precatórios, que na prática limitam o valor destinado a este fim em cada proposta do orçamento. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira após decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, de manter benefícios sociais fora do teto de gastos. Os investidores também repercutem a decisão do Supremo, que considerou inconstitucional o chamado orçamento secreto. A moeda norte-americana subiu 0,28% e encerrou o dia cotada a R$ 5,30 na venda.
O mercado financeiro reduziu para 5,76% a projeção para a inflação do Brasil em 2022. É a segunda semana seguida em que os analistas indicam queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, responsável por medir a inflação oficial do país. As perspectivas foram publicadas no Boletim Focus desta segunda-feira. As estimativas para o IPCA estão acima das metas da inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional para 2022 de 3,5% e para 2023 de 3,25%. Também pela segunda semana consecutiva, os analistas mantiveram as estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil para 3,05%. O mercado manteve para este ano a cotação para o dólar comercial em R$ 5,25. Já para 2023, a expectativa é de R$ 5,26. Em 7 de dezembro, o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. Para 2023, o mercado estima que o juro base será 11,75%. E a gente fala de política agora. O número de ministérios do futuro governo de Lula vai ser 60% maior do que o de Bolsonaro. Hoje, o ex-prefeito Fernando Haddad anunciou novos nomes para a equipe econômica. O futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que o futuro governo terá 37 ministros ante 23 atuais. Entre as áreas mencionadas por Costa, que devem voltar a ter ministro próprio, estão esportes, portos, transportes, pesca e cidades, além do retorno da trinca fazenda, planejamento e indústria, atualmente concentrada sob o guarda-chuva do Ministério da Economia. Ainda deverão ser criadas pastas como a dos povos originários, que foi uma promessa de campanha do presidente eleito. Ainda essa semana, Lula deve anunciar mais nomes que vão compor a esplanada dos ministérios, que já tem 5 nomes confirmados: Haddad, Flávio Dino, Rui Costa, José Múcio e Mauro Vieira. Nesta segunda-feira, o presidente eleito se reuniu com Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ, e com outros integrantes em Brasília. Na equipe econômica, Haddad anunciou a Nelise de Almeida para ocupar o cargo de Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e Gustavo Caldas será o subprocurador. Olha, e ainda sobre esse assunto, a pasta do Ministério do Esporte vai ser recriada pelo presidente eleito. A previsão é que a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, seja convidada para assumir a pasta. Outros nomes, como o da ex-jogadora de vôlei, Leila Barros, e da ex-jogadora de basquete, Marta, também foram cogitados. E olha só, a Justiça do Paraná expediu o alvará de soltura do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E ele está preso em regime fechado desde 2016, em uma unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. O ex-governador do Rio de Janeiro deve deixar a prisão assim que assinar o termo se comprometendo a cumprir as medidas cautelares. Na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal havia revogado a prisão preventiva do ex-político. Nessa segunda-feira, a Justiça determinou que a defesa de Cabral informasse o endereço residencial onde ele vai cumprir a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica em tempo integral. O condenado não vai poder sair de casa e nem mudar de endereço sem autorização judicial. Além disso, não poderá promover eventos sociais na residência, receber visitas de pessoas que não sejam parentes, advogados ou profissionais de saúde e deverá se apresentar à Justiça sempre que for intimado. Sérgio Cabral foi denunciado em 35 processos decorrentes de investigações da Lava Jato, sendo 33 na Justiça Federal e 2 na Justiça do Rio de Janeiro. Começou hoje uma paralisação dos aeronautas em diversos aeroportos do país. O movimento dos trabalhadores do setor aéreo já está impactando os principais terminais brasileiros no período de férias escolares, bem perto das festas de fim de ano. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Aqui no aeroporto de Congonhas, zona sul da capital paulista, pelo menos 12 voos tiveram atrasos confirmados em suas partidas, segundo a Infraero. Isso acontece por conta de uma paralisação sem data para terminar, que será diária, das 6 às 8 da manhã.
O movimento atinge no momento, além dos aeroportos de Congonhas, na capital, Guarulhos, na Grande São Paulo e Viracopos, em Campinas, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, também Brasília, Porto Alegre e Fortaleza. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que reúne comandantes, copilotos, comissários de bordo, entre outros profissionais do segmento, fala sobre as reivindicações da categoria. A categoria tem basicamente duas reivindicações, uma delas a reivindicação financeira, a recomposição inflacionária e algum ganho real. A categoria não sofre qualquer reajuste, pelo menos nos últimos 3 anos, e o que se tem visto na mídia é as passagens aéreas extremamente altas, o governo subsidiando combustível e nenhum repasse sendo feito aos tripulantes. O segundo ponto que a categoria reivindica é uma melhora na qualidade de vida, ou seja, as nossas escalas, trabalhamos por períodos de escalas, elas não têm os nossos horários de folga definidos e quando os têm, muitas vezes eles são alterados. Isso gera um impacto muito grande na vida social do tripulante. Agora uma dica aos passageiros. O Procon de São Paulo indica que todos aqueles que se sentirem lesados pela paralisação busquem diretamente as empresas para negociar uma reparação. Hoje é o primeiro dia, continuaremos fazendo isso nos próximos dias até que se chegue numa solução. E ainda falando de aviação, o movimento nos aeroportos da rede Infraero deve aumentar durante as festas de fim de ano. Mais de 2,5 milhões de passageiros são aguardados no período. Os 19 aeroportos da Infraero, com voos comerciais regulares, devem receber cerca de 2,5 milhões de passageiros entre esse fim de dezembro e o começo de janeiro de 2023. O número é 45% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 1.700.000 pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa, entre os dias 17 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022. A projeção para as festas de fim de ano foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas. Estão previstos também 18.700 pousos e decolagens no período, 38% superior em relação aos 13.500 voos realizados no período do ano passado. A Infraero informou que foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e também no funcionamento de toda a infraestrutura aeroportuária. O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança dos passageiros, operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos. E veja a seguir, alvo de diversos bombardeios nos últimos dias, a capital da Ucrânia volta a ser atacada por drones. E ainda, argentinos aguardam ansiosos a chegada dos tricampeões da Copa do Mundo em Buenos Aires. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje 2 mortes decorrentes da Covid-19. Os óbitos foram registrados em Pequim. O país flexibilizou as rígidas medidas de isolamento social nas últimas semanas. A capital, Pequim, prometeu acelerar a importação de medicamentos contra a doença e transformou um ginásio em um centro de treinamento para casos suspeitos de Covid-19. As autoridades estão reforçando a vacinação contra a doença, procurando pessoas que são do grupo de risco em casa. A imunização já atingiu mais de 90% da população, embora somente 57% tenham tomado as doses de reforço. Ao todo, a China teve mais de 5.000 mortes pela doença, mesmo após a adoção de medidas mais restritivas para conter o avanço do vírus. Alvo de diversos bombardeios durante os últimos dias, a capital da Ucrânia, Kiev, foi novamente atacada hoje por drones. De acordo com as autoridades locais, estruturas importantes da cidade sofreram danos. O prefeito da capital ucraniana, Vitaly Klitschko, declarou que foram registradas explosões nos distritos de Solomiansk e Shevchenkivsk.
Vitaly também informou que várias infraestruturas críticas foram danificadas. Depois do ataque, a operadora de energia da Ucrânia determinou apagões de emergência. A França e a União Europeia classificam como crimes de guerra os ataques russos a infraestruturas civis. Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia garante que as ofensivas têm como objetivo atacar as forças armadas e danificar instalações energéticas ucranianas, bem como interromper a transferência de armas e munições de fabricação estrangeira. A Rússia também afirmou que derrubou 4 mísseis de fabricação americana na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. Em mais uma prova de aproximação entre Moscou e Pequim, o Kremlin anunciou que tropas russas vão participar, a partir desta semana, de exercícios conjuntos com a Marinha Chinesa. E vamos agora falar sobre a Copa do Mundo, que acabou ontem com um jogo emocionante entre os argentinos e os franceses. E os hermanos foram aí os grandes campeões, né, Kleber? Verdade, Maria Alice. Inclusive, essa Copa confirmou Lionel Messi, né, Maria Alice, o grande nome, como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas o curioso é que, durante anos, o argentino conviveu com as críticas pela falta de títulos com a camisa da seleção. Lionel Messi sofreu muitas críticas ao longo da carreira, por não ser decisivo em grandes partidas, por ter deixado a Argentina muito cedo, pela personalidade mais reservada, por ser menos argentino, como se isso fosse possível. Em todos os anos como profissional, foi calando todas elas. Pelo Barcelona, conquistou tudo que podia, se consolidou como o principal jogador da geração e garantiu um lugar entre os melhores jogadores de todos os tempos. Só que faltava algo. Faltava levar a Argentina ao topo do mundo. Em 2014, ele tinha chegado perto. No Maracanã, no final da prorrogação, viu do campo o gol que deu o título à Alemanha. Messi não fez nenhum gol na fase eliminatória e deixou a competição no Brasil como o melhor jogador, mas com a medalha de prata. Parecia que a Copa não voltaria a sorrir para o craque. Apenas parecia. Depois de ser vice na América do Sul, foi na primeira Copa do Oriente Médio, a mais de um oceano atlântico de distância de Buenos Aires, que Messi fez da Copa do Mundo sua maior conquista. No Catar, Messi liderou o bom time de jovens jogadores argentinos ao título, com gols em todas as fases decisivas para quem pedia gols pela seleção em momentos importantes. Quem dizia que ele não era argentino o suficiente, viu um camisa 10 identificado com a torcida, cantando as músicas que eram puxadas pela arquibancada depois de cada vitória. Os que reclamavam da timidez viram um leão dentro e fora de campo, que esteve disposto a fazer de tudo para dar alegria a milhões de argentinos que não viam um título mundial há 36 anos. E agora, aquele jovem que deixou a cidade de Rosário aos 13 anos para jogar na base do Barcelona, volta para a Argentina como líder, capitão e principal jogador do título que o país tanto sonhou em conquistar novamente. E vamos para o outro lado dessa decisão, o lado dos derrotados. Para o francês, Mbappé restou um título de consolação após a derrota na final da Copa. O atacante terminou o Mundial como artilheiro, com 8 gols. No duelo de titãs em Doha, Kylian Mbappé saiu vencedor sobre Lionel Messi em 1 ponto. A artilharia. O craque francês fechou a Copa do Mundo com 8 gols em 7 jogos, um a mais que o adversário sul-americano. Neste domingo, ele marcou todos dos Bleus no empate por 3-3 antes da derrota para os argentinos nos pênaltis. Messi colocou a albiceleste na frente, abrindo o placar em cobrança de pênalti e fez o terceiro no segundo tempo da prorrogação. Os dois astros do Paris Saint-Germain chegaram à decisão deste domingo com 5 gols cada um. Mbappé tinha passado em branco nas quartas de final com a Inglaterra e nas semifinais contra o Marrocos. Já Messi balançou a rede nos 3 jogos eliminatórios anteriores da Argentina no Catar, contra Austrália, Holanda e Croácia. Assim como o ídolo argentino, Mbappé, de 23 anos, já detém várias marcas no futebol. Ele foi peça fundamental para a conquista do bimundial na Rússia em 2018, com gol na final, que fez dele o jogador mais jovem a marcar na decisão da Copa desde Pelé, em 1958. Ele ainda soma 12 gols em mundiais e mira agora o recorde do alemão Miroslav Klose, jogador que fez mais gols na história da competição, com 16. E olha só, com o resultado do jogo, muitos internautas relembraram uma declaração polêmica de Mbappé. Há cerca de 8 meses, o astro francês deu uma entrevista à TNT Sports, afirmando que o futebol sul-americano não é tão avançado quanto na Europa. E olha só, Kleber, o perfil aí do grande Pelé nas redes sociais parabenizou a Argentina pela conquista do tricampeonato mundial festejada ontem. Verdade, Maria Alice. E o rei do futebol também fez reverência a Mbappé, como a gente acabou de falar, pelos gols na final e cumprimentou Marrocos pela bela campanha no torneio. O eterno astro escreveu no Instagram:
Hoje, o futebol continua a narrar sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vence sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória. Pelé ainda lembrou de Maradona, que morreu em novembro de 2020. Parabéns, Argentina. Certamente Diego está sorrindo agora. Pelé também enalteceu o talento de Kylian Mbappé, que marcou os 3 gols franceses durante o empate nos tempos normais e na prorrogação. Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, para uma reavaliação de seu tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado. E olha só, a seleção da Argentina deixou o Catar no início desta segunda-feira e segue de volta para casa. Aliás, Maria Alice, a expectativa é grande lá, né? Pois é, a expectativa aí dos torcedores é muito grande por todo o país pela chegada dos campeões mundiais. A foto de Messi no avião ao lado da taça só aumentou a ansiedade dos argentinos. A delegação da seleção da Argentina partiu pouco depois das 4h30 da manhã, no horário de Brasília, de volta para casa. E no país a expectativa é grande pela volta dos tricampeões mundiais. Após o jogo de domingo, milhares de pessoas saíram às ruas de Buenos Aires para comemorar o título. A festa varou à noite e a previsão é que o voo, que partiu com 7 horas de atraso, chegue na Argentina por volta das 2 horas da madrugada da terça-feira. Um site de esportes, inclusive, está fazendo o acompanhamento do avião em tempo real. Os argentinos não veem a hora de encontrar com os jogadores e a taça, que esperaram por mais de 3 décadas. Merecido, né, Kleber? Os hermanos aí, nossos argentinos, nossos amigos. Mais que merecido, afinal, Maria Alice, foram mais de 3 décadas de espera, né? Exatamente. E nós aqui, como bons, né, sul-americanos, esquecer essa... Não tem rincha, né? Todos ontem foram argentinos e eu acredito que a maioria aí torceu por eles, não é? Com certeza, somos todos latino-americanos. Exatamente. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você. Eu agradeço por sua companhia e agradeço em especial pela honra de apresentar pela primeira vez ao seu lado Maria Alice Dias. A honra é toda minha, você é sempre muito querido, Kleber. Terão outras oportunidades. Com certeza, até mais. Boa noite.